Por que o especialista em saúde funcional ele é diferente? Porque olha os números. Ele entende o que ele quer. E sabe qual é o legal? Hoje eu tenho os dados de todos vocês, mas eu tenho os dados da Lu, do Lucas, do Rodrigo, do Igor, sei de todos. Eu sei do seu número. Sei exatamente o que você precisa atuar com o seu cliente. Porque o seu cliente não é o dela. São diferentes. Necessidades diferentes, dados diferentes. Então eu sou um especialista. Porque eu sei o que o meu cliente precisa. Não é uma gaveta de treino que vai resolver. Isso custa mais. Para você ter uma ideia, para buscar essa frase, especialista em saúde funcional, eu gastei em torno de R$50 mil. Para encontrar essa frase. R$50 mil. Exatamente. Porque eu precisava de alguém que via o que eu não via. Fora do meu negócio. Num debriefing, numa conversa, a pessoa falou assim, Sandro, você está querendo um mercado. Você está querendo uma nova profissão. Dependendo da situação, posso até pegar o trecho desse vídeo e botar. Investe nisso. Você vai criar uma grande comunidade, uma grande tribo de profissionais especialistas em saúde funcional. E aí vem uma outra pessoa e fala assim, quem cria uma nova profissão está prestes a ganhar muito dinheiro. Isso sem impactar muita gente vai ser muito bom. Só que você tem que segurar. E o que a gente vai fazer hoje? Segurar. O que é segurar? Mostrar como que a gente está fazendo isso. Então você está em uma grande oportunidade. E é uma onda. Pegar a onda aqui é uma coisa. Pegar a onda aqui é outra coisa. E você vai ter que decidir onde você vai entrar nessa onda. Quanto mais a onda cresce, mais longe você fica. A gente vai mostrar A, B e C disso. Vamos lá. Então, declarando um conflito de interesse, né, que a gente vai falar aqui. Vamos acelerar. Eu gosto sempre de trazer pessoas, né, que me inspiram. Alguém sabe quem é essa pessoa aqui? Esse aqui chama Capitão Delorme, é o pai do treinamento de força. Esse cara, na década de 40, né, começou a falar de treinamento de força. Esse cara que criou a 3 séries de 10. Esse cara, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas chegavam sem perna e sem braço, né, e ele fazia treinamento de força com eles. E aí vem a grande pergunta que vocês vão se deparar. Ele foi aceito no início? Sim ou não? Sim ou não? Não. Criticado? Sim ou não? Sim. Mas ele acreditava? Sim ou não? Sim. Ele via o que ninguém via. Então você, para começar algo, ele começa em você mesmo. E aí vai vindo 2, vai vindo 10, vai vindo 20, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Entendeu? E quando ele começou com essa metodologia, ele precisava provar isso, ele começou a publicar trabalho, e a comunidade científica criticava muito isso. Cara, pensou uma pessoa chegar nesse estado, fazer treinamento de força, e o que acontece hoje? Tem um ser humano que não faz treinamento de força, praticamente. Tem bebezinho que já está lá desde cedo, já pegando o pezinho. Né? Então, essa a visão da sua vida, né? Você perceber algo. Se a gente for falar das grandes plataformas hoje, né? Aí você tem aí Uber, você tem aí Netflix, você tem o Google, né? Você vê o YouTube com o Google, você tem várias aí grandes aí, a Magazine Luiza, né? Que viu lá atrás, 2014, que devia 45 milhões, hoje vale, né? 45 bilhões. Então assim, você tem que estar em um momento que o velho não serve. Não serve, bicho. Ele não funciona, ele não resolve. Resolve. Só que quando você ficar parado no velho, você tem que
remar naquele mar de novas perspectivas, né? E aí o Delorme criou o famoso 3 de 10, ele foi desenvolvendo essa metodologia, ele foi se aprimorando, né? Ele foi publicando, criou um teste URM, cara. Por que ele criou o teste de URM? Olha que interessante isso. Ele cria um teste de URM. Por que ele cria um teste de URM? Por quê? Porque ele precisava provar que no início ele tinha uma carga X e o método dele dava certo e fazia o que com a carga de URM? Evoluía. Ele tinha que criar um teste, uma prova. E o que é hoje para nós o teste de URM, para nós especialistas em saúde funcional? O que é? O que é? O check-up. É isso que é o check-up. O check-up hoje, né, da saúde funcional, ele é a métrica para mostrar a evolução. E por isso que ele criou 3 de 10. Por que é 3 de 10? É o método. E o que é o método? É o P8SS. Então, quando você percebe isso, para justamente ter o quê? Resultado. E criou-se uma legião de pessoas no mundo que passaram a fazer isso. O teste URM caiu? Não. Ele serve para pesquisa, mas nenhum de vocês fez teste URM esse ano, para aluno na academia, porque não é o melhor teste. Então, o URM está aqui, e aí o que surge? Outras metodologias, até que 10, 12 anos para trás, perceberam, em vez de a gente fazer um RM, vamos fazer o teste 10RM. Porque 10RM, eu faço 10RM. Se eu faço 10, 12, 13, 14, eu vou aumentar a carga, não preciso fazer um RM. Eu treino com 10, 12, 8, por que eu vou fazer um? Então, o modelo vai evoluindo, né? E aí nós temos que trabalhar em cima dessa perspectiva. E aí nós criamos esse caminho do check-up com o P8SS. Vocês entenderam a analogia. Vamos lá? Seguindo em frente, vão anotando suas perguntas aí também. Ele vivia aquilo que ele fazia. Olha o primeiro slide que eu estou mostrando para vocês. Esses slides resumem tudo. Ele cria uma métrica de medida, ele cria um método para evoluir naquela medida, e ele vive aquilo que ele prescreve. Está claro? Só assim vai prosperar. Não dá para criar um RM e querer fazer outra coisa. Porque ele é a prova. Avançando mais, surge essa pessoa que todos vocês que me seguem vivem falando dele, que é justamente o Herbert Benson. Muita gente fala, poxa, eu conheci o mesmo por você, porque eu falo tanto desse cara, que é o pai aí, né, da parte científica da meditação. Ele, há 50 anos atrás, foi lá e descobriu, olha o que ele falou. Não é maravilhoso? Nós saímos do ridículo para a ciência. Todo mundo criticava ele. E hoje, o cara é um professor emérito de Harvard. Até Harvard tentou demitir ele. Você tem que perceber que hoje, o nosso universo está crescendo. Os lugares que você for, muitas vezes vai ter algumas resistências. Por isso você tem que se alocar com pessoas que falam a sua língua. Aqui nós estamos falando um dialeto seifiano. Quando você sair dessa sala, ninguém entende esse dialeto. Não adianta você chegar lá amanhã e falar disso para o cara. Ele não entende, bicho. Você tem que falar com outro seifiano. Ele que entende o que é aquilo. Não adianta, ok? Vamos para frente. Criamos um dialeto novo aí. Né? Então, o que a gente tem aí? Alguns pontos importantes, quando, por exemplo, surge agora os trabalhos dos últimos 3 anos, falando da conexão mente, músculo e hipertrofia. Tema muito legal. Imagina só hoje, se eu estou focado no tríceps, no meu treino, eu tenho maior resposta de hipertrofia no tríceps. Por quê? Eu tenho foco, atenção, córtex pré-frontal. Gente, o rio está indo para o mar. Daqui a 2, 3, 5 anos, está todo mundo falando de mente para tudo. Para tudo, tudo, tudo. Porque tem mais resultado. Então, até os que são resistentes em relação à hipertrofia, está aí, ó, mostrando isso. Tá? E não dá para a gente aprofundar. E aqui, rapidamente... Quando a gente percebe que a parte da neurociência, né, o William James, que é um psicólogo, que praticamente aí há um século atrás, foi falando de vários aspectos, a parte da psicologia, a parte do comportamento também foi muito criticado, né,
que a única coisa que o William James errou é que não existia aumento de neurônio. Até que esse estudo com os taxistas londrinos mostrou que quando eles tinham que estudar todas essas ruas e avenidas de Londres, por 6 meses, aumentava o tamanho, principalmente ali da área do hipocampo, aumentava neurônio. Então eles estavam errados. Nem tudo lá atrás, que parecia certo, um dia pode estar totalmente confirmado. Por que eu estou trazendo isso? Porque as coisas se reinventam, as coisas mudam, as coisas evoluem. E hoje o que mais se fala é de neurociência. E dá para a gente falar um evento inteiro só sobre isso. Só o que acontece no cérebro quando você pensa algo negativo, algo positivo, quando você medita, quando você respira, quando você treina, tá aí, até quando você está treinando. Você tem que mudar o seu foco. Por exemplo, é muito isso no esporte, né? No golfe. Imagina o golfe. O que acontece com o golfe? Alta atividade de córtex pré-frontal quando eu tenho que estar focado naquela bolinha. Só que eu não posso pensar, tem que ser automatizado. É loucura isso. Vamos em frente. Nós já sabemos que aí surgem os trabalhos mais recentes, que as pessoas que fazem mindfulness, principalmente meditação, que essa é a grande charada. Nós vamos chegar nesse ponto que é a conexão mente-corpo. Você vai correr, você vai pular, você vai fazer musculação, mas você não pode prescrever só isso. Se você sair daqui fazendo só isso, você é incompetente. Incompetente. Porque não você está sendo competente suficientemente para ajudar a saúde daquela pessoa de forma integral. Se você está só do pescoço para baixo, você ainda se torna incompetente. Competente no sentido literal de você não gerar valor para ela sistêmico, porque você precisa disso. Você e eu. E aqui surge algo bem interessante. Quem faz mindfulness aumenta a área de hipocampo. E por que é importante entender a área de hipocampo? Por causa de Alzheimer, doenças cognitivas. Olha que importante isso. A simples prática de você estar ali. Simples entre aspas. Né? E essa aqui é uma palestra, por exemplo, que tem no TED Talk, justamente da Sara Lazar, que veio até ano passado aqui no Congresso Brasileiro de Mindfulness. Que é aluna de quem? Do Benson. E aí surge pesquisas e mais pesquisas. A gente vai falar e vai praticar isso. E aqui um ponto auge da nossa aula. Quando a gente vai lá para o início, 1992, olha quantos trabalhos tinham relacionados à meditação. Não tinha trabalho. Ninguém falava disso. Olha o que vem acontecendo. Já em 2020, já tem 2 trabalhos, que eu estou falando há 2 semanas atrás. Vem crescendo absurdamente o número de pesquisas. Se a maré científica está indo para lá, depois vocês buscam no Google livros falando de mindfulness. Meditação, muito grande. A ciência está te mostrando isso. Eu quero saber para que rio tu está indo. Está lá. Então a gente tem que ir no caminho. Isso aí é o caminho da ciência. Quando a gente vai buscar evidências científicas, principalmente nas plataformas PubMed, você percebe que a palavra Resistance Training, que é treinamento de força, tem 21 mil. Quando a gente vai meditação, 6 mil. Quando a gente bota meditação, mindfulness e relaxation response, que é a técnica do Manson, 35 mil. Quando você vai para a corrida, 65 mil. Quem não sabe que a corrida está bombando? Porque a corrida, o que é a corrida? Era uma meditação em movimento. E o que a gente está querendo fazer com a hipertrofia? Córtex pré-frontal. Se eu aumento a atividade do meu tríceps, meu córtex pré-frontal está ativo. Ou seja, até como eu vou fazer meu treinamento de força, pode se tornar uma meditação. A questão é que o treinamento de força te leva muitas vezes àquela exaustão que vai ativar outros mecanismos, né, de raiva, aquela coisa toda, que é uma discussão, é uma fronteira. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou nada nem ninguém. Eu estou mostrando os dados e evidências. Você decide o seu caminho. Eu sei já o que eu não quero. Eu já decidi o que eu não quero. Porque na hora que eu decido o que eu não quero, surge o que eu quero. Aquela porta está clara para mim. Ali não dá mais. E os dados estão mostrando isso para a gente. Quando a gente vem para cá, isso aqui é muito forte. Perder peso, 148 mil. Depressão,
quase 500 mil. Se eu pudesse falar um palavrão, seria PQP. Tu tá nesse mundo e eu tô nesse. E pelo incrível que pareça, muitos que estão aqui estão com esse mesmo problema. E que às vezes ele não perde porque não resolveu esse. Eu estou dando a luz para você. Com dados do PubMed. E você tem que assumir a tua vida. Está lá, escrito. Hipertrofia, 30 mil. Depressão é o caminho para todos. Inclusive aqui na sala tem pessoas. A sua esposa, a sua mãe, a sua tia, alguém próximo de você está bem nessa beiradinha. Sim ou não? Sim. Você vai falar de hipertrofia para ela agora? Qualquer coisa que você vai falar para ela, ela vai dizer não. Então nós temos que entender aquilo lá. Aí você pode criar várias existências. Eu não sou psicólogo, eu não sou não sei o quê, eu não sou o que sei lá. Cara, vai lá, resolve seu problema primeiro, depois você volta. Se eu estou dando isso, é porque eu estou dando o caminho para onde a gente tem que ir. São dados científicos. Isso aqui eu tirei há 2 semanas atrás. Então a gente tem que entender o que está acontecendo e o que é depressão. É aqui, ó. Evitar sofrimento. Passado. O nosso treino, a nossa prescrição, a nossa alimentação, nosso estilo de vida tem que estar voltado para isso. Se você tiver esta solução, você prospera. Como o Delorme mostrou para a gente. O quanto a nossa mente... Gerou valor isso para vocês, sim ou não? Abriu? Então lembra, printa, anota. E aí você lembra dessa data, para daqui a 2, 3, 5 anos você vai me encontrar e falar assim, pois é, Sandro, você falou lá atrás. Eu segui. Não, demorei para seguir. E quanto isso interfere no nosso DNA? Gente, isso é muito bacana, vai ter uma aula sobre isso. O que eu penso afeta o meu gene, como eu produzo o meu gene, a qualidade do meu gene, cara. Você tem noção onde a gente chegou? Essa profissão que a gente está falando, especializante funcional, eu nem sei a dimensão dela ainda na minha cabeça. Do tanto que a gente pode evoluir. Então nós temos que entender de mente, pensamentos, ações, reações e resultados. Essa gestão é muito pessoal. Por isso, na hora que eu me torno, as pessoas hoje, elas admiram muito as pessoas que conseguem, numa situação de adversidade, voltar. Quanto a gente respeita uma pessoa que grita, daqui a pouco ela... O ir e voltar, a gente admira isso onde? No esporte. Aquele cara que é os 49 do segundo tempo, Mengão agora no final, não. Então, foi aquele exemplo. É no vôlei. É aquele último saque. Quem não lembra daquele saque do Giovani contra a Croácia no último momento na Liga Mundial? O cara vai lá, joga para cima, um pouquinho para fora, vem aqui, mete aqui lá na linha, acaba o jogo. Sendo que era ataque deles. Se ele pega e ataca, ganha. Pô, até arrepia. A gente admira isso no ser humano. Aquele cara que tem a capacidade, na hora que está pegando fogo, fala assim, bota para esse cara que ele resolve. Então, entender isso, e as pessoas têm que ver isso em você, só que primeiro você tem que se tornar. Vamos lá, 2005 aí, né, teve o livro que eu mostrei para vocês, aqui uma visão histórica rapidamente, né, e a gente está aí, vai, o que eu mais chamou a atenção nesse livro foi a publicação Fibromialgia, muito voltado para treinamento de força épica, clínicas, congressos, né, publicando também congresso de reumatologia sobre osteoporose, que era muito essa parte ali do pescoço para baixo. Em 2008 surge um ambulatório, a gente começa a dar aula no ambulatório, falava muito de parte física, comecei a lidar com os questionários, né, comecei a querer falar de mente, não sabia como. A gente tinha medidas e aí bem simples e práticas. Por que é importante ver isso? Está ali fora. Tem que ter prático. Você não vai ter uma ressonância magnética, um isocinético. Você precisa de uma fita, você precisa de um teste sente e levanta. A gente tem que ter praticidade, a gente tem que medir pela internet. Aqui mesmo agora, senta, levanta aí para eu ver.
Lá da Suíça, a pessoa, senta e levanta. Ah, legal, estou vendo, sua perna esquerda está aqui. É assim que tem que resolver, qualquer lugar. Em infinitas possibilidades, né? Simples, prática, rápida. A gente no ambulatório não tinha estrutura. Ele foi começando a publicar, começando a sair, grandes periódicos, né? Você vai buscando as evidências. O que eu estou falando? Estou fazendo um caminho análogo igual ao do Delorme. Eu estou falando para você o que o Delorme fez e o que o Sandor fez. Para chegar onde a gente está chegando, né? Porque tem que ter uma base sólida. Aí surge a tese de doutorado. A plataforma hoje do check-up é a tese de doutorado dentro dela. Melhorada. Seria quase outro doutorado já. Entendeu? Mas tudo começou daqui. Está lá. Né? E aí a gente naquela época já começava a publicar vários trabalhos já falando de fadiga. Então eu gostava do tema de fadiga, eu pesquisava artigo de força e fadiga. Agonista, antagonista, 30 segundos, 120 segundos, gostava do tema fadiga que acontecia, né, também. Publicamos uma série de trabalhos, até que saiu em 2014, que a gente mostra para a comunidade como fazer esses testes que vieram de Hickley Jones, e a gente passou a fazer com pessoas de todas as idades. Sentar e levantar, flexibilidade no lateral, teste simples, não precisa de nada. Você sentado numa cadeira, está aqui, deu menos 20, deu menos 30, legal. Além de você ter uma flexibilidade básica, você tem uma simetria, não precisa de nada. Quanto menos eu precisar de estrutura, melhor. Eu preciso do meu celular e de internet. Aí, em 2015, a gente começa a, cada vez mais, começar a fazer laudo, começar a escrever, começar a desenvolver. Isso aqui foi muito bacana, porque eu escrevia isso para os pacientes e os médicos me encaminhavam pacientes. Um laudo bem escrito, direcionado com diagnóstico. Diagnóstico. Quando você diagnostica, você mapeia, isso é poder e é clareza. Por isso a gente tem que aprender a entender o que está naquele check-up. Eu diria que hoje, numa mão, eu diria assim, quase 3 dedos, eu acho, ou vou botar numa mão, as pessoas hoje que usam a plataforma entendem o que está lá dentro, de verdade. Numa mão, assim. Eu posso conversar com eles ainda em um nível que ele some. A maioria das pessoas não conseguem ver o que eu estou vendo ainda. Eu preciso de mais gente que veja aquilo, a leitura daquilo, de tão poderoso que ele é. Aí, nessa época, aquela bonito para todo mundo, e o caos foi justamente onde aconteceu o meu problema de carga, né? O que era? Sono, pouco sono, estresse, lindo, doutorado, ótimo, valeu, foi bom demais. Artuzão hoje está lindão, mas ele no colão lá, né? E aí surge um trabalho muito bacana, que é justamente a relação da qualidade de vida com o teste 6 minutos. Pô, quem tinha pior qualidade de vida, tinha pior capacidade cardiovascular, ou seja, as coisas estão ligadas. Não adianta a gente melhorar só o cardio dele, se ele não está tendo qualidade de vida. O que relaciona a qualidade de vida? Todos os outros aspectos. Olha a questão do sistêmico surgindo. E aqui a gente começa já publicando essa conexão inconscientemente corpo. Existia uma conexão. Aí depois surge o trabalho com síndrome metabólica da mesma forma. Então tinha que medir, tem que medir. O profissional que mais medir, que mais souber, que medir é até fácil. Quem mais souber medir, interpretar, gerar valor, é o que mais vai ganhar no mercado. Em escala, principalmente. Então a gente mostrou essa associação direta, aspectos principalmente ligados ao psicoemocional, de trabalho lá com um grupo do Jonato Prestes, tal, bem bacana, aí o Ramires, você conhece, o Dahan também. E aí a gente começa a mostrar essas associações. Cada vez mais, saúde mental, vitalidade, outros aspectos envolvendo isso, né, também, com a parte, e aí os SF36, que a gente vai falar muito hoje à tarde. Vamos lá. E aí no HUB a gente começa uma jornada de falar de Mind Body Medicine na disciplina de reumatologia para professores. Quando eu comecei a falar isso há 3 anos atrás, muito criticavam. Que tem um professor lá, que ele trabalhou muito com essa parte de meditação, só que é aquela coisa muito amor, assim, sabe? Amor, tal, pá. Todo mundo criticava isso. Então, quando eu falava de meditação, alguma coisa de mim, pô, o Sandro agora está virando agora, está querendo isso. E aí eu parei um pouco. Por isso que eu encontrei o Benço, e o que eu fiz? Enveredei em buscar muita pesquisa. Não é à toa que esse ano a gente foi para Harvard. Então, hoje, quando eu abro a boca para falar alguma coisa, fica mais fácil. Porque eu tenho um monte de trabalho. Então, na minha disciplina, o que eu faço? Eu boto um trabalho atrás do outro. Então, não tem como criticar. Então, a gente vai começar o mestrado do Alexandre, que vai medir espiritualidade, gratidão, perdão, garra, com artrite reumatoide. Daqui a 1 ano, nós vamos estar apresentando os dados aqui. Daqui a 2, ele vai ser mestre. Se ele aceitar a causa. Não tem jeito. E aí, a gente cria o conceito de saúde funcional,
que basicamente, numa conotação geral, é tudo que interfere na sua vida. Todas as suas ações, todos os seus pensamentos, hábitos, ações e reações, tudo. Do momento que você abre o olho, ao momento que você abre o olho de novo no outro dia. Por isso que a gente tem que medir minuto a minuto. Minuto a minuto, tudo. A saúde funcional traz esse conceito. E numa corrida um dia, eu pensei saúde funcional, saúde funcional, saúde funcional em equilíbrio. Aí vira saúde funcional em equilíbrio, vira safe. Aí vira safe, em equilíbrio. Aí mente e corpo. Então, eu comecei a buscar e aí surge esse nome numa corrida ali na IPTG. E aí sai essa questão que vira o meu pós-doutorado, que eu coletava dados, e aí cria-se a plataforma da saúde funcional, onde a gente patenteou ela e tudo. O investimento hoje nela, da minha parte, deve ser em torno de 400 a 500 mil reais. Né? Indo. Lembrando hoje que ela é 100% gratuita, ciente que no próximo ano a gente vai ter várias mudanças, mas a gente consegue medir a saúde funcional porque a gente precisava da métrica. E aí vocês já conhecem, a maioria já conhece em 1 a Z5. E tem um ponto importante. Hoje a gente tem uma medida importante aqui, que é, quanto mais check-ups tem, existe uma relação check-up-grana. Quem mais faz check-up é que mais ganha dinheiro hoje. A gente já tem dados para comprovar isso. É quase um número mágico que a gente está criando aí, que é 1,56, 1,8. Eu acredito que nos próximos tempos a gente vai ter isso mais claro. Quem mais check-up faz, gera mais valor, e aí consegue ganhar mais dinheiro. Quem ganha muito dinheiro fazendo ecografia? Quem faz muita ecografia? Quem ganha cirurgia? Faz muita cirurgia. Quem monta treino, dieta, mesma coisa, check-up, tem que fazer check-up. O nosso mundo especialista, você tem que fazer muito check-up, gerar muito valor para fazer conversões altas. Conversão alta dá trabalho. Hoje a gente chegou em 10 mil. A gente sabe que a gente vai chegar em 1 milhão nos próximos 3, 5 anos. Porque o nosso modelo é exponencial. O que é exponencial? De 1 vira 10. E o nosso modelo é cada vez maior pela internet. Eu acredito que daqui a 2, 3 anos, poucos vão medir presencial. Ninguém vai querer fazer muita coisa presencial. Vai ter uma medida complementar presencial, mas é online. E aí a gente vai indo, a gente já está em 10.100, a gente tem em média aí 623 registros, e aí tem de profissionais de todo lugar, variado, de fora, e a gente vem estudando cada vez mais isso. Sabemos que a internet é o grande ponto, 200 milhões tem mais celular do que gente, os seus clientes têm celular, todo mundo tem celular, esse que a gente está buscando. A gente vem justamente nessa disruptura de acabar com isso, entre aspas, que isso que não é mais suficiente, por uma visão sistêmica integral. Então, o especialista em saúde funcional hoje, ele trabalha com isso. Ele sabe a idade biológica da pessoa e ele a 1 milhão de quilômetros. Ele sabe, ele conhece a pessoa, ele enxerga esse ser humano sem vê-lo. É igual um exame de sangue. Você não precisa estar na frente da pessoa para saber quem é ela. Está com PCR baixo, está com fibrinogênio alterado, colesterol, é ou não é? Você vê a pessoa. Tem o MC dela, você sabe que ela está inflamada. Da mesma forma, a gente tem cada vez mais isso. E surgem algumas métricas fora da nossa visão. Satisfação da vida, gratidão, perdão, mas é coach, é o quê? Espiritual, é o quê? É monge, é o quê? Hã? E aí, para onde vai? Dá medo? Dá? Falar disso? Sandro, como é que eu falo disso? Você vai superar. Você vai conseguir, meu filho, eu tenho certeza. Vai dar certo. E quando você fizer, você quebra a barreira. E aí não tem volta. Então a gente vai falar disso, eu vou quebrar todas as dúvidas que vocês têm para isso. E aí a gente tem a métrica para visualizar. Então você tem que olhar isso aqui como se fosse olhar qualquer papel, tem que ser claro isso para você. Tem que ser muito nítido na sua visão. E aí surgem os biomarcadores físicos, né, que a gente tem hoje na plataforma, a gente sabe hoje. E aí vem a grande charada. Por que o especialista em saúde funcional ele é diferente? Porque olha os números. Ele entende o que ele quer. E sabe qual é o legal? Hoje eu tenho os dados de todos vocês, mas eu tenho os dados da Lu, do Lucas, do Rodrigo, do Igor, sei de todos. Eu sei do seu número. Sei exatamente o que você precisa atuar com o seu cliente. Porque o seu cliente não é o dela. São diferentes. Necessidades diferentes, dados diferentes. Então eu sou um especialista. Porque eu sei o que o meu cliente precisa. E não é uma gaveta de treino que vai resolver.
Isso custa mais. Aqui, ó, está me dizendo. Circunferência da cintura. Olha aqui, flexão de cotovelo. Dados físicos, hora de TV, 19%. E aí a gente vai evoluindo ponto a ponto. E pá, que é o nível de atividade. Olha aqui, ó, IMC, nível de atividade física 47% da minha base. Pô, se a pessoa não está fazendo nem atividade física no seu dia a dia, o que eu vou fazer? Então vamos criar um dia ativo. Então eu vou olhar os dados, vou analisar os dados, né, para a gente poder evoluir. Força de preensão manual, a gente tem VO2 e tal. Só que eu digo para você, isso aqui me chama a atenção? Sim. Mas o que me chama a atenção mesmo são esses dados aqui. Esse, para mim, são os grandes poderes, porque é o poder da mente. De saber o que está passando com a pessoa. 50% da base hoje não tem disposição a acordar. O que eu vou falar para a pessoa? Beg, eu quero ajudar você a acordar com disposição, com energia. Quanto é que vale isso hoje? Vale muito mais de você falar para o cara emagrecer, às vezes, hoje. Mas eu estou lá mostrando isso para ele. Tá? Então, estresse. De cada 10, 6 tem estresse. Volta para a questão lá do mindfulness. Por isso que está crescendo. Então, eu trabalho com dados, eu vejo para justamente... Gente, eu tenho que ser peça para Deus, para alguém, para sua energia, ser um solucionador de problemas. A gente fala muito isso. Quem mais ganha dinheiro na vida? Quem mais é mais lembrado? Solucionador de problemas. O que é a Bíblia, o mais vendido do mundo? É um solucionador de problema. Você abre lá na página 1322, você vê uma frase e fala, cara, meu dia mudou. O que é o Uber? O que é um iFood? O que é? Cara, solucionador de problemas. Se você não resolve o problema, ou está raso, você não vai receber da sociedade. Ela não vai valorizar você. Você tem que ser um solucionador e peça isso todos os dias. Inclusive, tem no espelho da Tão a frase assim gigante, quando eu fui na casa dela. Peço a Deus que eu seja um grande solucionador de problemas. Eu falei, caramba, que top. E eu resumo a Tama Maria, ela é uma solucionadora, e ela é mesmo. Tá? Resumindo, ansiedade, 61%, qualidade do sono. Tá aí, gente. Os pilares surgem, os 6 pilares, dessa necessidade do que eles estão falando. Olha só, de cada 10, 4 não estão trabalhando bem o perdão. Tira todas as suas crenças, valores e significados, entra nessa sala pelado, cara. Esquece que perdão tem a ver com qualquer estrutura religiosa, espiritual, tira isso. Ela é uma virtude, que ela tem que ser trabalhada e resolvida. Se não resolvida, te adoecerás. E você vai ter que criar uma solução para isso como um treino. E resolve. Porque quando eu falo de algumas palavras, você carrega uma história. Tira essa história. Eu não vou ficar aqui gastando 1000 anos para explicar para você isso. Eu vou só te provar isso. E aí você tem que provar também. Entendeu? Para isso. Porque eu já passei dessa fase. Ficar aqui falando 1 hora, gente, o perdão é isso, o perdão é aquilo, papapá. Falei, cara, vira a página, velho. Assume, bicho. Os caras estão precisando. Ah, Sandro, eu faço hipertrofia, corrida, não dá tempo. Se vira, bicho. Inventa uma meditação, cria uma situação, vai ler, vai estudar, explica a fisiologia, a neurociência e age. E toda vez que todo mundo fez isso, deu certo com o seu cliente. Sim ou não? Sim. Tá certo. Né? Aqui a gente tem outro ponto interessante, saúde social, e aí tem o coeficiente de gratidão, vitalidade, né? O pessoal todo sem energia, e aí por aí vai. A gente tem essas métricas bem claras, isso aqui é o poder, viu? Você hoje, como profissional, você tem que entender esses dados. Eu tinha que perguntar para cada um de vocês e falar assim, quais são seus dados hoje, os 4 piores valores da sua plataforma? Você tem que saber de cor. Eu vou fazer isso aí com vocês daqui para frente. E aí, você sabe quais são os 4? Pô, como é que você quer? Resultado. Você tem que entender. A gente sabe que o suicídio vem crescente. Eu lembro que em 2001, um professor meu trabalhava comigo que se suicidou. Era uma coisa assim, aqui e ali e tal. Suicídio. Por que é o suicídio? É o ápice, né? Depressão, ansiedade, estresse, vai. E a gente percebe aí, cada dia mais, do nosso lado, as pessoas morrendo, se matando. Né? Tem uma aluna minha, ex-aluna minha que trabalha no ML, falou, tem mais suicídio do que bala. E assim, é só uma questão de tempo para uma pessoa do seu lado estar ali fazendo alguma coisa, senão ele está pensando. Então a gente tem que entender disso. A gente tem que conhecer isso. A gente tem que entender o que está levando essa pessoa a não ter sentido. Esse cara não tem C, não tem B, não tem A, não tem nada. Até um próprio treino, como é bom ter uma meta, né? Uma corrida, uma prova, algo que ele visualize.
que ele entenda o que ele está fazendo, uma respiração, um momento, a presença, quando ele abre o olho. Nossa, eu estou aqui. E aí o que a gente tem? Suicídio crescendo, cada vez as pessoas colocando isso nas mídias sociais, poucas pessoas falam. É um problema crescente aí pelo OMS. E a gente cria todo um processo de treinamento para com que a gente trabalhe com essa questão. Seguindo em frente, muita coisa boa. Lembrando aí, minuto a minuto, tudo conta. A gente vai trabalhar bastante esses conceitos do que é o 1440, 1% todo dia, que é uma frase que a gente usa sempre, que é 1% do seu dia são 15 minutos. Então, os conceitos a gente vem enraizando para com que a gente possa consolidar e ter essa perspectiva de avaliar, prescrever, calibrar e monitorar todos os tempos, todo momento do dia. Isso aqui foi um vídeo que eu não vou passar agora para vocês, alguns viram, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando de espiritualidade, que está adotando perdão, gratidão, todos os médicos, está na diretriz. Então, ou seja, as evidências estão claras, eles estão lá, eles estão falando sobre isso. Em 2016 eu tive a oportunidade de estar com o Álvaro Avazu, que é o presidente da sociedade, desse grupo de espiritualidade e saúde. Então, ou seja, em 2016 a gente já estava vendo, e a gente está fazendo, e a gente está medindo. É só para mostrar que a gente está indo onde o fluxo vai. É como se fosse uma barreira, é uma pressão. Lá não tem muita gente, é uma pressão, uma pressão. Na hora que essa pressão quebra, todo mundo vai. É só um tempo para a manada crescer. Porque todo mundo quer efeito manada. Pouca gente quer o esforço do início, né? Mas ela está mostrando essa tendência. Importante destacar também que o brasileiro busca qualidade de vida e bem-estar. No questionário nacional, feito com todos os brasileiros, falando sobre qualidade de vida e tal, eles não falavam de emagrecimento, eles falavam de melhorar a qualidade de vida e bem-estar. E será que a gente está fazendo isso? Porque a gente nem mede. Tem que medir, tem que saber. Então é fundamental e pouca gente, está vendo? 38% das mulheres, principalmente, visam isso. Isso é um público muito bom para a gente. Tanto que a maioria dos nossos clientes são mulheres. A maioria das pessoas sabem disso. E aí volta a questão do Benson, né? Reforçando a questão que a gente se torna evidência, e vamos lá para alguns conceitos de Mind Body Medicine para a gente avançar. Em 1960, falei para vocês, ele foi estudar os monges e criou essa técnica de Relax Response, que justamente publicou o primeiro trabalho, mesmo caminho do Delorme, né? Onde ele traz as evidências, mostrando essa resposta, o que acontece, sistema simpático, parasimpático, publicando sobre isso, e aí ele passa a se tornar uma sumidade de Harvard, onde ele tentaram demitir por mais de 30 anos, ele também. Publicando vários trabalhos nessa mesma linha. Eu diria que o Delorme e o Cooper e o Benson são grandes referências. Seguindo em frente, aqui a gente tem uma relação de trabalhos, mostrando essa conexão mente-corpo, influenciando os seus genes, atividade física que você faz influencia lá também. E aqui a gente mostra, né, nesse trabalho, mente sana, corpo sano. Já te falava há muito tempo atrás. A gente tem que resgatar isso agora na nossa prática, do nosso dia a dia. Os trabalhos mostram isso. Recente, inclusive, trabalho mandado até pelo Alexandre Flammarion no nosso grupo, né, Alexandre? Obrigado aí. Falando de estilo de vida, dieta, resposta epigenética também no seu ambiente influenciando. Vamos lá, vamos à frente. Ciente que as nossas mitocôndrias estão relacionadas com a nossa mente. Nós temos mitocôndrias que são produzidas, que têm o grande papel de gerar energia. Se você não tem uma mente de qualidade, você não tem energia. Então, muita gente não tem vitalidade, não tem energia, não tem disposição, porque não tem uma mitocôndria de qualidade. Você precisa disso, entender que esses aspectos influenciam diretamente na sua qualidade de mitocôndria. Quais são? Publicado agora em 2019, 18. Exercício, meditação, sono, sol, hábitos alimentares. Nós temos que prescrever isso. Quantos de vocês estão prescrevendo isso? Isso tem que se tornar comum. Nós temos que falar de sono todo dia. Tem que falar de alimentação, tem que mapear isso. Por isso que surgem todas as métricas. Ele sabe, principalmente quando o ser humano está sozinho, ele diminui a capacidade mitocondrial. O isolamento diminui a capacidade mitocondrial. O depressivo tem energia, sim ou não? Não, porque ele está só. Eu boto ele no ambiente, gera energia. Por exemplo, uma aula de dança, um grupo de corrida. Às vezes o personal, você e ele, a melhor parte que está você e ele, chegou outro aluno no teu estúdio, que é o terceiro, para conversar. Então, a gente tem que pensar no componente social, por isso que eu acredito que o modelo E tem que estar embasado em todos os pilares. Lembrando que a gente é das mitocôndrias da nossa mãe, né? Não do nosso pai, que quando você foi fecundado lá, o flagelo com o rabinho lá do espermatozoide ficou de fora. E ali tinha muita mitocôndria. Então, não deu, mas a tua mãe trouxe tudo isso.
E aí tem todo o estresse envolvido, essa relação mente-corpo, que mexe com a sua imunidade. Olha só o artigo, mitocôndria e estresse. Está tudo ligado aos aspectos psicossociais e emocionais desse processo.